Olá, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações. A graça de Cristo que salva, que liberta, a graça que é um favor que nós não merecíamos, também guarde o teu coração nessa noite. Você que está chegando, você que está conosco, que a graça e a paz de Cristo possa guardar os nossos corações nessa noite, para o louvor da sua glória. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade, mais um privilégio de estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Muito bem-vindo, Marcos Ferreira. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aí conosco, você é muito bem-vindo. Vamos continuar meditando sobre os mandamentos da mutualidade. Muito boa noite, Neemias. Boa noite, Noemi Santos. Deus seja louvado pela vida dos queridos irmãos. Hoje nós vamos olhar mais dois mandamentos. Mandamento de número 9 e o de número 10, na nossa pequena lista de 30 mandamentos da mutualidade. Hoje nós vamos olhar apenas dois, porque vamos olhar com calma. Mandamento número 9, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esse é o mandamento que está proibido temporariamente durante o período da pandemia. Depois vamos falar com calma sobre esse mandamento. E o mandamento de número 10 é viver em paz uns com os outros. Esse mandamento é o mandamento mais precioso no tempo da pandemia. Enquanto nós não devemos, pelo menos eticamente e a favor da saúde, não devemos saudar os irmãos com ósculo santo, nós devemos estar em paz uns com os outros, porque esse é um tempo de muita guerra, esse é um tempo de muito conflito externo e interno. Então, queridos irmãos e amigos, hoje nós vamos ver esses dois mandamentos. Seja muito bem-vindo, você que está chegando, Eliane Santos, Marcos Paulo, sejam bem-vindos. Nós vamos começar orando. Eu quero começar orando pela irmã Luciene, nossa querida irmã Luciene, lá da Paraíba, está cometida com câncer e os médicos não estão dando esperança. Então, queridos irmãos, vamos rogar a Deus pela vida da irmã Luciene essa noite. Vamos rogar a Deus também pela vida do Paulo José, aquele jovem que encaminhamos ao centro de reabilitação. Graças a Deus, hoje tive notícia que ele está reagindo muito bem. Hoje fiz contato lá com o centro de reabilitação Efraim e ele está em paz, graças a Deus. Vamos rogar pelo Luiz Carlos, nosso querido irmão, que também está num processo de retorno ao caminho do Senhor. E vamos orar pelos enfermos da Covid-19, vários pedidos, cada dia chegam dezenas de pedidos, e nós vamos rogar a Deus. Amém? Feche teus olhos, lembre de pessoas conhecidas, familiares, coloque diante do Senhor essa noite. Deus, ao qual nós servimos, é o Deus dos milagres. Agora há pouco, pastor Luiz, lá de Santo André, mandou notícia do seu cunhado, está reagindo muito bem. Ontem, pastor Flávio também mandou notícia do cunhado, que saiu da UTI, já saiu da intubação, também está reagindo. Então, queridos, nosso Deus é o Deus dos milagres, é aquele que cura o doente, que cura o enfermo. Então, se você conhece alguém que está enfermo, está entubado, pode ser que esteja desenganado, mas para Deus, ele pode viver. A última palavra é do nosso Deus. Amém?
Querido Pai, te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome, Senhor. Tu és o Deus da paz, tu és o Deus da glória, tu és o Deus eterno, tu és o Deus todo-poderoso. Nós louvamos o teu nome por essa noite, te bendizemos, porque tu és o Senhor das nossas vidas, aquele que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz do Evangelho, e hoje nós te bendizemos pela tua graça em nós, a graça que nos alcançou. Nós não merecíamos, mas o Senhor, pelo seu grande amor, enviou o seu Filho Jesus para perdoar os nossos pecados, nos purificar com o seu sangue e nos dar vida eterna. Ó, querido Pai, te adoramos nessa noite. E, Senhor, queremos colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Luciene, lá na Paraíba, Senhor. Ela vai começar tratamento com quimioterapia. Rogamos ao Senhor, manifesta graça e misericórdia na vida da tua serva. Ó Deus, como tem sido de grande valia ouvir os áudios da tua filha, como ela está segura em Cristo, mesmo diante, ó Deus, da possibilidade da morte acometê-la, ela tem segurança em Cristo. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Mas rogamos pela cura da irmã Luciene, rogamos que a tua mão poderosa possa tocá-la, Senhor, e com teu poder e graça o Senhor possa curar e repreender aquele câncer, toda raiz, ó Deus, cancerígena, seja secada agora pelo poderoso nome de Jesus. Ó Pai, nós rogamos como igreja, unidos em oração, cura a tua serva. É o pedido que fazemos ao Senhor, tu podes usá-la para a glória do teu nome, para o teu reino expandir, para que o teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, rogamos pelos demais enfermos desse tempo, quanta gente nós conhecemos, quantos pedidos de pessoas que não conhecemos, Pai, mas que estão enfermas, jovens, adultos, anciãos, pessoas de todas as idades. Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, toca e cura os enfermos nesta hora, os hospitalizados, aqueles que estão entubados, Senhor, os que estão na fila, esperando a vaga de UTI. Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, toca e cura ali no Paraná, em Santa Catarina, Senhor, em Manaus, na Bahia, alguns estados, Senhor, que estão com, ó Deus, o sistema, ó Deus, sobrecarregado. Meu Senhor, tenha piedade. Senhor, acelera a vacina, envia os insumos, ó Pai, abre as portas, Senhor, em nome de Jesus, toca nos governantes, Senhor, para que acelerem as compras das vacinas, ó Pai, e o povo seja vacinado. Ó Deus, faz cessar a mortandade em nosso país. Guarda, Senhor, as pessoas, aqueles que estão expostos, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Meu Senhor amado, nós rogamos a Ti pelo nosso país, a nossa nação, ó Deus, de ponta a ponta, os governos federais, estaduais, municipais. Senhor, tome em Tuas mãos o nosso país. Tenha misericórdia, ó Deus, dê direção e orientação àqueles que estão em cargo de eminência, ó Deus, cargos executivo, legislativo, ó Deus, e judiciário, que a mão do Senhor esteja sobre esta nação. Rogamos por misericórdia, ó querido Pai, em nome de Jesus. Trabalha ali na vida do Paulo José, meu Senhor, liberta o teu filho pelo poder do nome de Jesus Cristo, quebra todas as cadeias, as fortalezas do inimigo da nossa alma. Meu Senhor, tenha misericórdia. Toma o Luiz Carlos nas tuas mãos, sua esposa Poliana, continua trabalhando naquela família, Senhor, e restaurando a fé. Ó Senhor, em nome de Jesus, guarda a tua igreja, o teu povo nesse dia, abre portas para os desempregados, Senhor, tenha piedade da nossa nação, em nome de Jesus. Nós jogamos a Ti, fica conosco essa noite, manifesta a Tua graça, a Tua bondade sobre nós, fala o nosso coração pela Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graça e paz para os queridos irmãos que estão chegando
nossa irmã Vinilce. Graça e paz, minha irmã. Quanto tempo não vejo a irmã. Queridos, abra sua Bíblia. Se você está com ela na mão ou no celular, pode abrir a si mesmo. Melhor é que esteja com a Bíblia de papel, que você pode anotar e deixar escrito alguns detalhes para o seu próprio estudo. Mas vamos a Romanos, capítulo 16, verso 16. O primeiro mandamento que eu quero olhar essa noite é o mandamento que diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Queridos, a Bíblia é magnífica, a Bíblia tem ensinamento em todas as áreas, inclusive para a nossa saudação. Porém, quero lembrar que este é um mandamento que por hora está proibido, né? A comunidade médica tem nos orientado a não se beijar. E o ósculo, exatamente o beijo santo, o ósculo santo. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 16, verso 16. Paulo, aqui no final da sua carta aos Romanos, ele está fazendo diversas saudações. E ele diz o seguinte, no verso 16: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. A palavra ósculo é a mesma palavra para beijo. Na tradução aí, a palavra filemate, um beijo. E Paulo acrescenta a palavra santo. Se você for olhar lá no original, a palavra ágios. Ósculo santo, o beijo santo. Quando nós vamos a 1 Pedro 5,14, Pedro faz a mesma advertência, só que ele troca a palavra santo, ele coloca uma outra palavra. Vamos lá, 1 Pedro 5,14, ele coloca a palavra ágape, ósculo de amor. E é interessante os dois textos, e eu já vou dizer por quê. Tanto a palavra ósculo santo ou ósculo de amor. 1 Pedro 5,14, Pedro diz aí, lá no final da carta: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Porque, queridos, o beijo, ele pode ter outro sentido, a não ser de amor ou a não ser santo. Por isso, os escritores, eles são bem claros que na saudação do irmão, você pode dar a ele um beijo santo. Santo ali é puro, sem mácula, sem iniquidade. E quando você pensa em beijo de amor, e aí eu quero lembrar os irmãos que a palavra amor aí, a palavra ágape, né, nós temos 3 palavras no Novo Testamento para a palavra amor. Temos a palavra ágape, temos a palavra eros e a palavra filéu. A palavra ágape, ela está se referindo ao amor de Deus, ou amor para Deus. Amor que vem de Deus, ou oriundo de Deus. Não há como confundir, por exemplo, quando você encontra a palavra amor, mas que lá no original está eros, que é o amor de esposa para esposo, namorado para namorada, o noivo para noivo, o amor que está ligado à área sexual. Então, quando ele diz aí, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, é no sentido puro da palavra, que é o mesmo paralelo com o ósculo santo. A palavra santo, no sentido bíblico, a palavra ágio, que é a mesma palavra para o Espírito Santo, é o santo no sentido de sem mácula alguma. Então, quando você encontra uma irmã que você dá um ósculo santo, e aí, diga-se de passagem, alguns países
por exemplo, aqui com o nosso vizinho Uruguai, que os homens também se cumprimentam com ósculo santo, com um beijo santo. Você vai a alguns países também da Liga Árabe, os homens também saudam uns aos outros com ósculo santo. Mas a palavra santo aí, ou amor, ela exclui qualquer outro tipo de sentimento. Então, querido, de forma que a orientação bíblica na saudação, ela é uma saudação santa. Porém, nesse tempo de pandemia, né, a orientação dos médicos é que a gente não se beije, que a gente não aperte as mãos para evitar o contágio. E aí, queridos, nós devemos ser prudentes nesse tempo de pandemia, usando as máscaras, lavando as mãos frequentemente, usando álcool em gel ou álcool líquido 70 para diminuir o risco do contágio, pois a mortandade continua e cada dia nós vemos um recorde de morte. Né? Ontem, nas últimas 24 horas, novamente foi batido o recorde de morte por Covid-19. Então quero ressaltar aqui que essa saudação, por hora, né, ela está proibida no sentido da saúde, né? Não que estejamos proibidos eternamente de nos saudar com ósculo santo, mas por hora, enquanto toda a população não é vacinada, nós devemos evitar, para o bem-estar da igreja, para o bem-estar da comunidade. E aí, querido, não devemos ser simplistas. Ontem encontrei com um irmão e lembrei o irmão, cadê a máscara? E ele saiu rindo e, pastor, nós estamos blindados. E foi embora. Eu estava devidamente com minha máscara e aí não pude conversar com aquele irmão de maneira clara e bíblica. Eu quero dizer aqui a você em alto e bom som que nós não estamos blindados contra o coronavírus. Nós estamos expostos como qualquer outra pessoa. Nós confiamos em Deus, cremos na palavra de Deus, mas temos clareza de que temos que fazer a nossa parte. Temos que ter o cuidado com a contaminação. Amém, queridos? Eu posso ver um amém dos queridos irmãos que estão nos ouvindo, porque, queridos, a fé, ela é inteligente, a fé não é burra. Já dizia John Stott, crer é também pensar. Então não pense você que você está blindado, porque não está blindado, você está por aí, cada vez que você sai, você deve se proteger, se precaver, para que você não corra risco. Porque se nós estivéssemos blindados, os cristãos não estariam morrendo da Covid-19. Nós temos visto vários cristãos que morreram. Deus permitiu que eles partissem dessa vida e, lógico, aí para o céu. Quem morreu salvo, segundo a palavra, diz que morrer e estar com Cristo é imensamente melhor. Porém, ninguém vai apressar a morte, porque isso não é bíblico. Então, queridos, sejamos cristãos inteligentes e façamos a nossa parte. Louvado seja Deus. Muito bem, hein? O segundo mandamento, nós vamos gastar mais tempo no segundo mandamento, até porque esse primeiro mandamento é muito simples, né? E também muito claro, não tem muito o que explorar, a não ser que nós vigiemos com a santidade e a pureza, quando voltarmos a nos saudar com ósculo, com beijo de amor ou com beijo santo. Se você anda em santidade, o teu ósculo será santo. Se você anda no amor de Deus, o teu ósculo terá o amor de Deus.
Porém, o segundo mandamento que vamos olhar hoje é o número 10, viver em paz uns com os outros. Aqui eu quero me debruçar com os queridos irmãos, porque ao contrário do primeiro mandamento, né, nesse tempo de pandemia e de crise generalizada mundialmente, a paz de Deus é o elemento mais precioso para esta hora. E o mandamento, querido, e aí eu queria que você começasse abrindo em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 13. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 13. O mandamento é para que eu e você possamos viver em paz uns com os outros. Paulo, nesse contexto, ele vai fazer diversos preceitos, ele vai dar diversas advertências, diversos conselhos de como um discípulo de Cristo deve se comportar na sociedade. E aí ele vai falar também da paz. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 13. Depois vamos a Marcos 9, 50. Diz assim o texto: e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Paulo aí está falando daqueles que nos presidem, é o versículo 12. E no final ele diz: vivei em paz uns com os outros. Parece que o conselho está desconectado, né? Mas quando você olha todo o contexto, você vai perceber que a partir daí ele vai dar diversos conselhos. Agora eu quero ler o versículo 12 e depois seguir um pouco adiante, após o 13. Ele diz assim no verso 12: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Paulo está falando aí daquele que vos presidem, daquele que vos lideram, né? Pastores, presbíteros, bispos, diáconos. Por causa do trabalho que realizam, tratai com amor, em máxima consideração, em algumas traduções. Aqui está, acateis com apreço. E aí ele vai então seguindo uma lista que começa com viver em paz uns com os outros. Paulo está se dirigindo à igreja e ele então vai dar diversos conselhos. Viver em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimo para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Muito bem, nessa lista extensa de vários conselhos que Paulo está trazendo àquela igreja, ele te coloca ali, viver em paz uns com os outros. Porque Paulo sabe, e logicamente o Espírito Santo que está inspirando a Paulo a escrever, essa não é uma tarefa tão fácil na questão do convívio e do relacionamento. Viver em paz uns com os outros. Mas Cristo também faz essa mesma advertência. Eu quero ir com os irmãos, antes da gente aprofundar aí a questão da paz, vamos a Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, lá no versículo 50. Esse é um capítulo bem comprido. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Se você tem sua Bíblia, por favor, acompanhe. Seja como os crentes bereanos, que conferia
tudo que Paulo falava se era de acordo com a Escritura. Cada vez que você ouvir uma mensagem, um pregador, você precisa conferir com a Bíblia se o que ele está falando tem base bíblica ou não. Se não tiver base bíblica, pode caminhar para uma heresia. E aí é bom você nem ouvir e descartar para não ficar com o coração cheio de heresias. Marcos capítulo 9, verso 50. Olha o que diz aí. Jesus falando. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. É interessante essa colocação de Jesus, e é interessante também que, nesse contexto de sal da terra e luz do mundo, só o Evangelho de Marcos que coloca essa frase aí no final. Tende paz uns com os outros. Se você for a Lucas e Mateus, você não vai achar essa questão da paz. Então parece que ela está dissonante no contexto. Porém, ela tem tudo a ver com o contexto. Porque Jesus está falando que nós, os discípulos dele, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, se o sal não dar gosto, se o sal não der sabor, ele não presta mais para nada. Mateus diz, só para ser jogado fora e pisado pelos homens. Marcos diz, como lhe restaurar o sabor? E eu nunca vi um sal que não tenha poder de dar gosto. Essa é uma outra questão. Então, se nós estamos na condição de cristãos, discípulos de Jesus, mas não estamos salgando, ou seja, não estamos dando gosto, precisamos rever a nossa conversão, se de fato nós nascemos de novo. E aí, queridos, se nós não nascemos de novo, essa paz uns com os outros, ela vai se tornar impossível. Nós vamos ver aqui, texto a texto, que essa paz, a palavra aí no grego é eirenel, é o mesmo que trazer a paz, ou estar em paz, ou agir pacificamente. Palavra eirenel. Tende paz uns com os outros. Ou seja, traga paz para o relacionamento. Ou você deve agir de maneira pacífica nas suas relações. E aí isso tem tudo a ver com o Sermão do Monte. Se você for a Mateus, vamos comigo. Mateus 5, as bem-aventuranças. Jesus vai falar ali nas bem-aventuranças. Mateus 5, verso 9. Olha o que Jesus diz aí. Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados pacificadores. Ou seja, aqueles que trazem a paz. A palavra aí é a mesma, eurenel, pacificador. Seja um pacificador. Seja aquele que traz a paz. E aí, querido, quando você pensar nessa questão da paz, bem-aventurados pacificadores, não é somente para aquelas pessoas que trabalham contra a guerra. Porque a paz aí nós vamos ver que ela tem vários estágios, né? A paz ela não é somente ausência de guerra. Também é ausência de guerra. E no contexto da palavra, ela é ausência de guerra, mas ela também é o estado de tranquilidade. E você vai ver que ela vai ter vários significados. E a palavra é a mesma. Só vai mudar ali algumas colocações de acordo com a frase. Então, querido, bem-aventurados, seja muito feliz os pacificadores, aqueles que trazem a paz. Então Jesus aqui está falando para os discípulos e uma grande multidão, né, o Sermão do Monte. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. Havia os discípulos em volta de Jesus, mas havia uma grande multidão. Jesus então está falando para os discípulos e para a multidão. Que aqueles que promovem a paz,
eles são bem-aventurados, são muito felizes. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Em outras palavras, não há um filho de Deus que não promova a paz. Ou se eu me digo filho de Deus e não promovo a paz, algo está errado, eu preciso rever a minha fé, a minha cristandade. Porque se eu sou filho de Deus, automaticamente eu vou promover a paz. E você pode olhar o Novo Testamento de Mateus e Apocalipse, que não pode ser diferente. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E ao contrário disso, né, os que promovem a guerra não vão ser chamados filhos de Deus. Quem promove a guerra é o inimigo das nossas almas. Segundo Jesus, lá em João, capítulo 10, verso 10, o inimigo veio somente para matar, roubar e destruir. Isso é o contrário de quem promove a paz. O inimigo ali é a figura do diabo. E se eu me comporto dessa forma, eu me torno um filho do tal. Então, queridos, não há como ser diferente. Se eu sou discípulo de Cristo, eu preciso promover a paz, preciso trabalhar pela paz, trazer a paz para os relacionamentos, isso no dia a dia, no cotidiano. Agora, a grande questão é o seguinte, que se eu não sou um discípulo de Jesus, eu não tenho essa paz. E aí nós vamos para o que Jesus falou. Vamos lá em João 14, 27, que é um texto sobejamente conhecido dos irmãos. João 14, 27, quando Jesus diz ali, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Todos os irmãos conhecem esse texto, e esse é um texto que todos nós gostamos, porque não há alguém em sã consciência que não goste de paz. Alguém que está querendo guerra é alguém que está, no mínimo, possuído ou influenciado pelo inimigo das nossas almas, que é ele que veio para matar, roubar e destruir. E a guerra, o que ela vai trazer é morte, destruição e falta de paz. João 14, 27, Jesus diz aí, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí, queridos, nesse tempo de pandemia, essa paz de Cristo é o elemento mais precioso que você não pode comprar, não se acha na esquina, ela se acha aos pés da cruz, crendo no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Deixo-vos a paz, a palavra aí é eirené, só modifica aí o finalzinho da palavra. Esta paz. E aqui, Jesus já não está falando mais no sentido da falta de guerra, mas do estado de espírito. É quando você vai olhar a palavra paz, nesse sentido, você vai achar lá quietude, repouso, retornar à unidade. Olha, quando duas pessoas estão em conflito, que brigam, o que é a paz? É o retorno à unidade. Quando você reconcilia-te com teu irmão. Lembra que Jesus falou, se você trouxer a tua oferta e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa no altar a oferta. Volta lá e reconcilia-te com ele. Depois volta e faz a tua oferta. O sentido é exatamente esse, trazer novamente a unidade, aquela paz mental, tranquilidade que surge a partir da reconciliação com Deus. Essa é a paz de espírito. Só tem quem se reconciliou com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente pode entender esta afirmação de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, porque o mundo não tem essa paz. A paz que o mundo oferece, ela é passageira, ela é no mínimo falsa. Porque a paz, em todo sentido da sua palavra, só Cristo pode dar. Por isso ele vai dizer,
A minha paz vos dou. Jesus não está falando aqui de qualquer paz. Ele diz claramente, deixo-vos a paz, vírgula, a minha paz vos dou. Ponto e vírgula. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo dá uma paz passageira, uma paz falsa, uma aparência de paz, que na verdade não é paz. Agora olha como ele termina o versículo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Querido, quando olhamos para esse cenário atual de morte no mundo inteiro, e no nosso país ela cresce a cada semana, e a vacina caminha lentamente, as pessoas estão apavoradas. Apavoradas, ou seja, perdendo a paz. Mas aí é que está o X da questão. Os discípulos de Cristo, nesta hora, são aqueles que se reconciliaram com Deus. Nós vimos aí que um dos significados dessa paz é a tranquilidade que surge a partir da reconciliação com Deus. E aí eu quero ir com os irmãos e amigos em Romanos capítulo 5, verso 1. Paulo, na sua exposição ali do fundamento, Romanos é um livro do fundamento da fé, uma grande base da fé cristã, o livro de Romanos, uma espécie de espinha dorsal, junto com os evangelhos. Olha o que diz aí, Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos reconciliou com Deus é o Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. A salvação vem mediante a fé. Graça e fé. Graça de Deus, salvação ninguém compra, a salvação ninguém merece, ela não é meritória. A salvação é pela graça mediante a fé. Está lá em Efésios também. Então, queridos irmãos, se eu não fui reconciliado com Deus, eu não tenho essa paz. Isso é muito claro no texto. Justificados, nós fomos feitos justos através da morte vicária de Jesus. Nós éramos todos pecadores. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo, vindo ao mundo e morrendo lá na cruz do Calvário, ele nos deu essa possibilidade de todos quantos creram nele, de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, texto que lemos semana passada. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então, se você crê em Jesus, confessou os seus pecados, você nasceu de novo, logo você foi justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Logo você foi reconciliado com Deus. Nós estávamos distantes de Deus, brigados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E com a reconciliação, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. E aí temos paz com Deus. E quem tem paz com Deus, ele tem paz com o próximo e ele tem paz consigo mesmo. Mas a recíproca é verdadeira. Quem não tem paz com Deus, não tem paz com o próximo e não tem paz consigo mesmo. Não tem a paz interior. Porque ele não foi justificado, ele não foi reconciliado com Deus, ele não tem paz com Deus, ele ainda é um inimigo de Deus, porque ele está em estado de pecado. Então, queridos irmãos, nesse tempo de pandemia, de mortandade, nós somos privilegiados. Nós, digo, todos quantos creram
no sacrifício vicário de Jesus, foram lavados e remidos no seu sangue, nasceram da água e do Espírito, como Jesus diz ali a Nicodemos, esses então têm paz com Deus. E quem tem paz com Deus pode e deve ter paz com os outros. E aí pode cumprir então o mandamento da mutualidade. Tende paz uns com os outros. Mas se eu não tenho a paz com Deus, é impossível que eu tenha a paz com os outros. A paz com os irmãos, a paz familiar. E, na última instância, a paz interior, a paz interna, que é um estado de paz e tranquilidade. Eu quero ver agora com alguns textos com os queridos irmãos. E aí, então, a gente vai caminhar para o final, pensando nessa questão da paz interna. Porque como igreja, queridos, estamos no mundo, não estamos fora do mundo. E aí nós vamos ver mais à frente em João 16:33, quando Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Antes disso ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Quem segue a Cristo, mesmo nesse tempo, é possível ter paz em Cristo. E aí é possível ter paz interior, e é possível ter paz nos relacionamentos. Não é para andar brigando, discutindo, gritando com as pessoas pela rua. Paz interna. A paz interna vai me dar a paz externa nos relacionamentos. Então aqui a paz como estado de tranquilidade. Vamos comigo a Lucas 2:29. Você que chegou agora, muito bem-vinda. Nossa irmã Sandra. Alguns milhares de quilômetros de distância, graças à tecnologia, nós podemos estar juntos, olhando a palavra de Deus. Lucas 2, verso 29, é o cântico de Simeão, após o nascimento de João Batista. Ele tem aí um cântico excelente. Lucas 2, 29. Olha o que ele diz aí. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Perdão, eu falei João Batista, mas isso aqui é o nascimento de Jesus. Simeão vai ao templo, movido pelo Espírito Santo, e José e Maria estão ali para apresentar o menino Jesus. E ele então começa a profetizar, e ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Despedir em paz aí, querido, é despedir tranquilo. Simeão tinha sido revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Presta atenção nisso. Olha o versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Quando ele viu o Cristo do Senhor, agora ele diz: Senhor, despede em paz o teu servo. Ou seja, agora o Senhor pode me levar, agora eu posso morrer. Mas, querido, só quem tem paz interior, só quem tem Cristo no coração pode fazer uma oração dessa. Porque ninguém quer morrer. Porque nós somos feitos para viver. Mas morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, diz a palavra lá no livro de Coríntios. E Simeão tem clareza disso.
Então ele tem tranquilidade. O estado dele é de tremenda paz e tranquilidade. E ele chega então a dizer: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Já imaginou você fazendo essa oração, eu fazendo essa oração? Embora ele fosse um ancião, mas nós estamos vendo nos nossos dias como que os anciãos estão rogando pela vacina, né? Nós vimos aí uma anciã de, se eu não me engano, 100 anos ou 90 e tantos anos, completamente alegre, porque estava tomando a vacina contra o Covid. E aí alguns pensaram: poxa, mas já viveu tanto, 90 e tantos anos, 100 anos. Mas, queridos irmãos, acontece que nós somos feitos para viver e ninguém quer morrer, ainda que tenha 100 anos. Mas quem tem a paz de Cristo tem tranquilidade, mesmo sabendo que está próximo de chegar à morte. Pela idade de Simeão, a gente imagina que ele estava próximo da morte. E o Espírito Santo já havia revelado que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. E agora ele viu o Cristo, que ainda pequeno, mas o Espírito Santo falou, moveu a ele para que ele fosse até o templo. E quando ele bateu os olhos em Jesus, ele sentiu no Espírito que aquele era o Cristo. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quem revelou a ele foi o Espírito Santo, é lógico, Jesus ali, um recém-nascido. Até os pais de Jesus, José e Maria, ainda não sabiam com clareza o que estava preparado para aquela criança. Mas o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, havia revelado a Simeão. E agora ele tem, querido, tremenda paz, tranquilidade para passar dessa vida para outra, né? Alguém já disse certa vez, próximo da morte, se referindo ao Salmo 23, disse o seguinte: se isso é a morte, não há vale. Se referindo ao Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse santo de Deus, do passado, estava partindo, mas estava vendo a glória de Deus enquanto partia, e ele simplesmente disse: isso é a morte, não há vale escuro, nem sombra. Essa é a paz que Cristo dá. Para mim, você, querido irmão, e para todos quantos quiserem. Se você está conosco nos ouvindo, ou nos ouvirá daqui a alguns meses ou anos, se Cristo não vier ainda esse ano, nós não sabemos quando ele vem. Se você não tem essa paz e deseja tê-la, basta você buscar em Cristo Jesus, entregar a sua vida a Ele, confessar os seus pecados e receber então o dom do Espírito Santo, o selo da promessa. E quando você passar por essa experiência gloriosa, essa paz de Deus, ela invadirá o seu coração, e esse estado de espírito vai tomar conta da sua vida. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, diz a palavra de Deus. Mas ainda em Lucas capítulo 2, versículo 21. Aliás, Lucas 2, versículo... Não é o 21. Lucas capítulo 2, vamos ler versículo 13 e 14.
quando os anjos aparecem aos pastores. Lucas 2, 13 e 14. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Veja bem, o anúncio dos anjos para os pastores era de paz. Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Tende paz uns com os outros. Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio trazendo essa paz. Ele é o príncipe da paz. Vamos a João 16, 33. João, capítulo 16, verso 33. Esse é outro texto muito conhecido. Nós temos lembrado dele nesses tempos de pandemia, tempos de aflição, né? Jesus disse que teríamos aflições. Jesus não enganou nenhum discípulo, dizendo que ia ser só mar de rosas. Não existe isso. João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Percebam que Jesus estava ensinando os discípulos, e aqui ele está nas palavras de despedida, e ele diz: olha, eu estou dizendo essas coisas a vocês, para que vocês tenham paz em mim. Não é paz no governo, não é paz na vacina, não é paz na economia, nada disso. Paz em Cristo. E aí ele vai completar a frase. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando olhamos para o nosso tempo, queridos irmãos e amigos, é um tempo de muita aflição. Muita gente enlouquecendo, gente se matando, se jogando dos prédios altos, porque não vê esperança. Mas Cristo avisou que ia ter aflições. Mas ele deu o caminho, ele deu a senha. Eu vos disse essas coisas para que tenhais paz em mim. Em Cristo é possível ter paz, querido irmão, querida irmã e amigo que nos ouve. Em Cristo, a loucura do Evangelho, talvez você pense, mas isso é uma loucura. E de fato a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E a Bíblia também diz que Deus tornou louca a sabedoria dos homens. Porque o Evangelho de Deus é loucura para os sábios desse mundo, que na verdade não são sábios coisa nenhuma, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, querido amigo, se você não tem a Cristo, se você não crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ainda há tempo. E aí eu digo a você, se você se entregar completamente a Ele, essa paz invade o seu coração instantaneamente, na mesma hora em que o Espírito Santo entrar na sua vida, você terá a paz. Porque essa paz, ela vem com o Espírito Santo, que vai habitar na tua vida, à medida que você, então, entregá-la a Cristo, confiando nele para perdoar os seus pecados e levar você aos céus, ou na volta de Cristo, ou quando ele te chamar para prestar contas. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. A paz é em Cristo, não é nas circunstâncias. Amém, queridos irmãos? Mesmo em tempos de mortandade como o nosso, não há como negar isso, é um fato. As pessoas estão morrendo todos os dias à nossa volta. Mas também não há como negar, e é fato, que aqueles que estão em Cristo, é possível gozar dessa paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, vamos a Atos 9. Atos 9, 31, já estamos
caminhando para o final. Atos 9:31, querido, a igreja estava debaixo de uma perseguição fortíssima. Perseguição que veio através do apóstolo Paulo, que ainda era Saulo de Tarso. Atos 9, vamos ler o versículo 1, depois vamos ler o versículo 31. Atos 9, verso 1 diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Percebam que Paulo está respirando ameaças de morte, e a expressão aí para respirando ainda ameaças de morte, quer dizer, é um ataque frontal. É um ataque frontal contra a igreja do Deus vivo. Assim que estava o momento. Mas olha o versículo 31, lá na frente. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Aleluia! Crescia em número. A perseguição jamais matou a igreja. A perseguição jamais matará a igreja. Por isso, querido irmão, querida irmã, não tenha medo de perseguição, seja da onde vier. Porque a perseguição, ela vai purificar a igreja. E a pandemia, a mesma forma. Muitos estão sendo provados nesse tempo. E quem está indo embora é porque, de fato, estava entre nós, mas não eram dos nossos. Não havia nascido de novo. Porque as provações servem para nos purificar. É isso que diz a palavra. Então a igreja era perseguida, Paulo estava furioso, perseguindo, pedindo cartas, indo para as cidades, arrastar os crentes para serem presos em Jerusalém. E no meio dessa fúria toda, Paulo se converte, e aí ele passa então de perseguidor a perseguido. Mas a igreja na Judéia, Galiléia, Samaria, tinha paz, querido, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, porque essa paz, esse consolo vai vir pelo Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo, ele está revestido desse consolo, dessa paz gloriosa. E por último, queridos, a paz como significado de saúde e bem-estar, prosperidade, todas as formas de bem. É isso que significa também a paz. Saúde. E aí você pode logo pensar saúde mental. Quem não tem paz perde a saúde. É alguém atribulado, nervoso. Eu tive a oportunidade de lidar com essa situação esses dias. Alguém sem Cristo é alguém atribulado, sem paz interna. E eu pude falar diversas vezes: fique calmo, tenha confiança em Deus, porque vai dar tudo certo. Cristo é o príncipe da paz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará, queridos. Não há como ser diferente. E aí eu quero voltar a Lucas, para a gente encerrar o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1. E aí nós vamos novamente falar sobre o nascimento de Jesus. Lucas 1, agora sim, é sobre João Batista. É o cântico de Zacarias. Lá era Simeão. Aqui é Zacarias. Lucas 1, 79.
cântico de Zacarias é um cântico muito lindo. Lá no verso 79 ele vai falar. Ele está falando de João Batista, né? Mas e aí ele fala também sobre Jesus, porque João Batista é o precursor de Jesus, é aquele que veio anunciar a Jesus. E ele diz assim: para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí, logicamente, é uma referência ao Senhor Jesus. Porque quem veio iluminar os que estavam em trevas era Jesus. Né? Isso nós vamos achar lá em Isaías capítulo 9, quando fala do príncipe da paz. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Caminho da paz aí tem um significado, caminho da felicidade. Por isso a paz aí no sentido de saúde e bem-estar e de prosperidade. Todas as formas de bem. Caminho da paz, caminho da felicidade. Agora vamos a Lucas, capítulo 2. Verso 14, não, esse nós já lemos, né? Vamos a Lucas 10, verso 6. Olha o que diz aí, Lucas 10, verso 6. Jesus está dando instrução para os discípulos saírem e pregarem o evangelho. Lucas 10, verso 6. Esse é outro texto muito conhecido. É a missão dos 70. Ele diz aí o seguinte: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Jesus está dando a seguinte instrução, olha o verso 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Né? Volta e meia eu chego em algum lugar e eu uso essa expressão, porque é uma ordem que Jesus deu. Ao chegar no lugar, diga, paz seja nessa casa. Ah, mas se ninguém ali quiser a paz? Aí ele vai dizer no verso 6, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Ninguém gasta essa paz, irmãos, porque a paz volta sobre nós, porque a paz está em nós. A paz vem através do Espírito Santo, ela está dentro de nós. Então você pode dar a paz quantas vezes quiser, porque não vai gastar. E ela vai ficar em você. E se alguém rejeitar, ela volta sobre você. E aqui no sentido, se houver ali um filho da paz, se houver alguém digno de receber a paz. Porque tem muita gente que não é digna, porque ela própria não quer receber a paz. Ela rejeita a paz. E aí eu quero ir a Lucas 19, quando Jesus vai falar sobre Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém rejeitou a paz quando Jesus veio. Por isso ele diz ali, se houver alguém digno da paz, ou seja, alguém digno de receber a paz. Lucas 19, 42, Jesus chora sobre Jerusalém. Vamos ler o 41, 42 até o 44. Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Jesus chora sobre Jerusalém porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Essa expressão está lá em Mateus 24. Quando Jesus começa o Sermão do Monte, ele também, Mateus registra o lamento, e lá está escrito, não reconheceram o tempo da sua visitação. Ou seja, Jesus, o próprio Deus encarnado, estava entre eles, e eles rejeitaram, queridos irmãos,
se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Ou seja, eles não eram dignos da paz, porque eles não quiseram. Estavam com os olhos fechados. Agora olha o que Jesus diz depois. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e a teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus aqui está profetizando, e no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. General Tito, general romano, invadiu Jerusalém, cercou, sitiou, depois invadiu, destruiu o templo, os muros e a cidade. E não ficou ali pedra sobre pedra, porque eles não reconheceram o tempo da visitação, porque Jesus era o príncipe da paz, e eles rejeitaram o príncipe da paz. Por isso, querido, se houver ali alguém digno da paz, então não se preocupe quando você prega o evangelho e a pessoa rejeita. Ele não é digno da paz. Não tem problema, a paz volta sobre nós. E para finalizar, Efésios 6,15. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da paz. Efésios, capítulo 6, verso 15, Paulo está ali falando sobre a armadura de Deus, e ele orienta a igreja de Éfeso, orienta os cristãos. Ele diz o seguinte: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o evangelho é o único meio pelo qual este mundo decaído e confuso pode obter a paz. O evangelho da paz. Porque na mensagem do evangelho está a pessoa de Jesus Cristo. A espinha dorsal do evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a mensagem, ele é o texto, ele é a vida do evangelho. O evangelho da paz que nós pregamos. Amém, queridos? Vivei em paz uns com os outros. Tenha paz com teu irmão, tenha paz com teu vizinho, com a tua família, com a tua sogra, o teu sogro, com a esposa, o esposo e os filhos. Tenha paz. Lute pela paz. Seja um pacificador. Busque a paz interior que está em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Pai, te adoramos, te adoramos, te adoramos nessa noite, porque Tu és o príncipe da paz. E em meio a essa pandemia que assola todo mundo, toda a humanidade, nós podemos gozar da paz de Deus, que excede todo entendimento. E essa paz tem guardado os nossos corações. Querido Pai Celestial, ajuda-nos a proclamar essa paz em alto e bom som, a viver essa paz a cada dia, no dia a dia das nossas vidas, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e honrado, para que o Teu nome seja espalhado nos quatro cantos da terra, Senhor. Nós te adoramos. Em nome de Jesus, guarda meus irmãos, guarda cada um de nós da contaminação. Ó Senhor, quando sairmos amanhã, porque precisamos, alguns vão trabalhar, outros vão ao banco, ao mercado, resolver alguma questão importante, que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, da mortandade que assola ao meio-dia, da peste perniciosa. Livra o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Livra esta nação dessa mortandade. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Deus nos guarde essa noite, nos dê uma noite de paz e tranquilidade. Que Deus nos guarde no dia de amanhã, durante a semana, e até domingo, para aqueles que estão conosco. Estamos reunindo
né, de maneira ordenada, ordeira, cumprindo as regras estabelecidas pelas autoridades. Então, aqueles que estiverem na escala de domingo, até domingo, se Deus quiser, e se Jesus não voltar. Amém? Um forte abraço, beijo no coração.